Queremos aproveitar esses momentos finais para, se tem perguntas para fazer, e a gente tentar dar resposta. Pergunta simples, pastor. Uma pergunta dupla. Simples, porque para matar mais curiosidade de pessoas mais novas e também de alguém que ainda não tem entendido muito bem isso. Duas perguntas sobre culto, que tem a ver com as confissões, não é? Primeiro sobre o credo. Só uma breve explicação do porquê que as igrejas reformadas usam o credo no culto, confessam isso, professam isso no culto. E a outra, porque as igrejas reformadas, elas pregam, não é? Fazem pregações catequéticas. O Catecismo de Heidelberg, vou começar pela segunda. O Catecismo de Heidelberg foi escrito em 1563, em janeiro de 1563. A primeira edição não tinha aquela divisão. O Catecismo de Heidelberg tem 52 sessões, porque cada sessão é um domingo, né, do ano. São 52 domingos. A primeira edição não tinha. Mas os ataques daqueles que queriam que o catecismo não fosse usado na igreja serviu de estímulo para que começasse a usar como base das pregações. Por quê? Se você pegar a carta aos Romanos, se você observar a estrutura da carta aos Romanos, começa falando sobre o pecado, capítulo 1, capítulo 2, o mundo gentílico está debaixo de pecado, depois os judeus estão debaixo de pecado, capítulo 3, todos estão debaixo de pecado e destituídos estão da glória de Deus. Judeus e gentios, todos pecaram. Capítulo 4 começa a falar sobre a promessa em Abraão e prossegue. Até o capítulo 8, quando começa a desvendar a nova vida de um cristão convertido. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 8, versículo 1. O Catecismo de Heidelberg, ele tem exatamente essa estrutura da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um resumo da história da nossa salvação. Nós nascemos pecadores, pela graça de Cristo somos convertidos e como convertidos vivemos essa vida de gratidão. Isso é a carta aos Romanos. E é também a estrutura do Catecismo de Heidelberg. Ele começa falando sobre nossa miséria, passa a partir do dia do Senhor 5 falar sobre nossa salvação e a partir do domingo 32 falar sobre nossa gratidão. Logo cedo eles perceberam que se a igreja anualmente recebesse a instrução do catecismo, significa que cada ano, a igreja estava aprendendo de novo sobre a história da salvação. Você imagina o que é um crente, 10 anos na igreja, ouvindo pregações, todos os domingos, durante um ano, contando a sua história de salvação. Você é pecador, Cristo lhe salvou, viva com gratidão. Depois de 10 anos, um homem desse nem precisa passar por treinamento para ser presbítero. Ele já aprendeu suficientemente bem para ser um homem maduro na igreja. Por quê? Porque a doutrina da palavra de Deus, o resumo da fé, a história da redenção, está sendo todos os anos sendo pregado. Do outro lado, veja, o que muitos queriam? Queriam uma agenda livre para o pastor, para que o pastor pregasse o que ele quisesse. Quando o pastor decide pregar o que ele quer, ele escolhe os textos que ele mais gosta. Ele escolhe as ênfases que ele quer dar. O camarada que gosta de pregar sobre escatologia, ele fica naquilo ali. O cara que quer enfatizar que o homem de alguma forma coopera, ele começa a pegar textos, porque tem textos que falam sobre o homem lutando pela salvação. Claro que tem, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, Filipenses capítulo 1, versículo 13. Desenvolver a vossa salvação. Aí o cara que quer pregar o que ele quer, ele fica só com esse versículo. Mas ele, o versículo seguinte diz, porque o Senhor é quem opera em vós, o querer e o realizar. Então, quando você está, a prática de pregar no catecismo garantia que o pastor não ia dizer somente o que ele queria e garantia que a igreja anualmente estava sendo instruída na história da redenção. Ia ouvir sobre seus pecados e misérias, sobre salvação e vida de gratidão. Então essa prática foi atacada no Sínodo de Dort pelos remonstrantes. Por quê? Porque eles não queriam que a igreja aprendesse isso. Eles queriam que a igreja aprendesse as suas doutrinas. Então eles queriam ter liberdade de não seguir o catecismo. Voltando à primeira pergunta sobre o uso de credos na igreja, de fato, se é obrigatório fazer isso? Não é. Uma igreja pode não fazer isso? Pode. Ele está lendo a Bíblia? A Bíblia é o fundamento. A Bíblia é o fundamento.
Mas desde muito cedo na igreja, os nossos filhos, antes de compreender a doutrina, eles já compreendiam a forma da doutrina. Então, ele já sabe que é assim, assim, assim. A minha filha, antes de dormir, todos os dias, ela lembra do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ela não entende ainda o que é isso. Ela está aprendendo a forma. Depois ela vai aprender o significado da doutrina. O credo na igreja tem a dupla função de, um lado, expressar o resumo da fé da igreja, porque como igrejas cristãs, nós confessamos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O credo é a confissão da igreja em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. De um lado, a cada culto a igreja está repetindo em quem ela crê. Na verdade, nós temos até mais do que isso no culto reformado, né? Porque nós já começamos o culto dizendo: onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, começamos o culto confessando o Senhor e terminamos confessando quem é esse Senhor. Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, Santificador. E os nossos filhos estão ali, ouvindo, aprendendo do nosso lado, dizendo: quero ver você repetindo junto com a igreja. Eles têm a forma, eles não têm ainda os conceitos, o entendimento da doutrina, mas já os nossos filhos estão aprendendo conosco o resumo da fé. Ele começa aprendendo a forma, depois em casa ele vai aprender a doutrina. Quando ele aprender a doutrina, ele pode ter 11 anos de idade, ele vai saber muito mais do que muitos crentes de igrejas cristãs, que acham que é esquisito fazer isso e que perdem a oportunidade de instruir os seus filhos. E o que está sendo dito no credo apostólico, qualquer cristão no mundo pode confirmar. Qual deles vai negar que Deus é o Pai Criador dos céus e da terra? Que Jesus Cristo é o seu único Filho, nosso Senhor? Que foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, que no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Qual é o cristão que vai negar no Espírito Santo, na Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Algum desses artigos está falando mentira? Algum desses artigos não é exatamente o que a palavra de Deus diz? E por que ele não pode ser repetido? Porque aqueles que atacam querem privar a igreja de conhecer a verdadeira doutrina. De um lado, preconceito, porque historicamente no Brasil, mas não lá fora, no Brasil, na primeira Constituição Federativa, as igrejas protestantes foram proibidas de usar os símbolos católicos romanos. Cruz, vestimentas, documentos. Você pode pesquisar sobre isso. Isso só foi revisado posteriormente. Então, aquela geração de protestantes que chegou ao Brasil não fez uso dessas coisas, não é porque eles achavam que era errado. Porque na Europa era comum, Estados Unidos era comum, todos os lugares era comum. Isso não era prerrogativa da Igreja Católica Romana. Mas no Brasil tornou-se proibido e exclusivo da Igreja Católica Romana. Então, aquela geração aprendeu, a geração seguinte, aprendeu que aquilo não fazia parte da sua cultura, da sua tradição cristã, e que era coisa da Igreja Católica Romana. E isso foi desenvolvido ao longo da história, com bastante cuidado, mas eu quero dizer que muitas igrejas, hoje em dia, só contam a história a partir do dia que ela começou a surgir. Como se ela fosse a igreja cristã. Ou uma concorrente, que nem faz parte da igreja cristã, que tem 2000 anos de história. Elas começam a contar sobre o início da sua história e esquecem o restante. Eu não comecei falando sobre a igreja na época da Reforma, porque a igreja não começa ali. Eu comecei lendo o texto bíblico, que é onde começa. O texto bíblico já fala sobre credos. A igreja antiga, os pais da igreja já estavam fazendo uso disso. As igrejas da Reforma continuaram fazendo uso disso. E nós entendemos que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, que não inventamos nada, que não surgimos no vácuo. Nós aprendemos com os nossos irmãos do passado.
Eu espero que esse preconceito que algumas pessoas têm por causa da Igreja Católica Romana, aprenda que nada mais é do que a falta de entendimento da história da Igreja. Quando realmente se detiverem a lerem mais sobre a história da Igreja cristã, não tenha a menor dúvida que em algum momento eles vão ler sobre isso. E eles vão ser confrontados com a sua opinião atual, herdada de uma tradição que está negando a história da Igreja cristã. Sim, irmão. Tem uma pergunta. A pergunta é a seguinte, né? Se você falou muito aí de ter uma tradição escrita, né? Então, como a Bíblia é a única inspirada por Deus, nesse sentido, né? Ela não é suficiente, né? Porque quem nega as confissões vai dizer o seguinte: não, eu sigo a Bíblia porque ela é suficiente, porque ela é inspirada por Deus. Os credos, os catecismos, ela pode ser escrito por homens, por falhas. Então, por isso, como a Bíblia é a única inspirada por Deus, então eu fico com ela. Então, a Bíblia não é suficiente para permanecer na tradição. É suficiente. Artigo 7 da Constituição Belga. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu por extenso toda a maneira de servi-lo, por isso não é lícito ao homem, mesmo que fosse apóstolos ou um anjo do céu, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1:8, ensinar outra doutrina senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim, se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima em todos os sentidos, completa. Não se pode igualar escritos de homens às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os autores. Nem se pode igualar a verdade de Deus a costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos ou de pessoas, concílios, decretos e resoluções, pois a verdade está acima de tudo e todos os homens são mentirosos e mais leves do que a vaidade. Por isso rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos se procedem de Deus, e se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Nós estamos dizendo exatamente isso. A Escritura é suficiente. Só ela. Só que a confissão não acrescenta nada às Escrituras. E nem tira nada dela. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando alguém hoje se levanta na igreja dizendo que Deus está me dando uma revelação, e ele diz qualquer coisa que é contra a palavra de Deus, ou que não está na palavra de Deus, ele está acrescentando alguma coisa à palavra de Deus. Isso deveria ser rejeitado. Deveria ser um anátema, um maldito, porque no Antigo Testamento seria apedrejado. É uma ousadia fazer isso. A confissão, nem de longe, pelo contrário, a própria confissão está gritando em voz alta, nada além das Escrituras. A confissão nada mais é do que uma lição de escola dominical. O que é uma lição de escola dominical? É o escrito humano, que serve para quê? Para ensinar, para instruir. As confissões nada mais são do que isso, com uma diferença. Não precisa cada mês uma. Ela foi feita numa capacidade que dificilmente nós hoje alcançaríamos. Elas conseguiram tratar os assuntos básicos, fundamentais, numa profundidade, numa clareza, numa abordagem completa, que dificilmente uma lição dominical faz. Isso realmente pode ser dito. Então, a mesma pergunta poderíamos dizer, a lição de escola dominical serve para quê? Está acrescentando? Se a lição dominical estiver acrescentando alguma coisa que a Bíblia não falou, ela tem que ser rejeitada, da mesma forma que qualquer confissão. Qualquer documento, se disser alguma coisa que a palavra de Deus não diz, tem que ser rejeitada. Então, não entendemos, em nenhum sentido, que catecismos e confissões são acréscimos às Escrituras. São simplesmente explicações das doutrinas da palavra de Deus. Tá certo? Van Nedson. Deixa eu só dizer isso, irmão. Eu tenho
um apreço especial para o Benedito, porque foi o primeiro contato que eu tive com essa igreja. Não começou com o pastor, não. Começou com esse rapaz aí. Pastor Lúcio, uma acusação que a gente escuta muito, com certeza, pelo menos eu escuto, é que nós, de falar geral, se baseamos muito, falamos muito, damos muita ênfase, por exemplo, a esses homens, a Calvino, a esses de atualidade, né? Nós damos muita ênfase a eles, falamos muito deles. Na palavra de hoje tem pelo menos uns 3 ou 4 ilustrações, passagens, né? Explicando, pegando referências em nomes dele, né? Aí eu fiquei pensando, existe certa verdade nisso que eles estão dizendo, nessa acusação? Porque realmente a gente enfatiza muito eles. Será que parte do discurso não está sendo muito parecido com eles? Quando se enfatiza demais, é realmente errado. Mas não somos nós não nos declaramos igrejas calvinistas. Isso é mais um apelido, às vezes negativo, que são colocados sobre as igrejas reformadas. São igrejas calvinistas. Eles não estão elogiando, não. Eles estão realmente querendo dizer coisa ruim sobre nós. Eles são igreja que guarda a heresia daquele miserável Calvino. É mais ou menos assim que eles estão querendo dizer. Então, as igrejas reformadas, veja qual era o procedimento. Vocês já ouviram falar sobre a confissão helvética, escrito por Bullinger, o sucessor de Zwinglio, em Zurique. Ele escreveu a confissão. Foi uma confissão pessoal. Quando a igreja decidiu adotar aquela confissão como a confissão da igreja, aquela confissão foi mudada em vários lugares. Por quê? Porque não é mais a confissão de um homem. É a confissão da igreja. Então, o nome sai e agora é a expressão de fé da igreja. A mesma coisa acontece com a confissão belga. A confissão belga foi escrita por um homem, Guido de Brès. Embora a história de martírio dele é belíssimo, porque ele realmente molhou as páginas da sua confissão com o seu sangue, mas ele foi só um homem e era a confissão dele. A igreja, quando no sínodo, não me lembro, o sínodo holandês, quando adotou a confissão belga, foi mudada em vários lugares, para se tornar a confissão da igreja. De modo que nós não seguimos muita coisa que Calvino ensinava. Por exemplo, Calvino ensinava, era o desejo dele que a ceia fosse celebrada todo domingo. As igrejas reformadas não têm essa prática. Algumas igrejas presbiterianas têm, mas as igrejas reformadas não têm. Calvino era contra instrumentos na igreja. As igrejas reformadas, elas querem controlar os instrumentos, porque não achamos que é necessário uma banda. Se o propósito é servir de acompanhamento à congregação, que é onde deve estar toda a ênfase, o cântico é colocado na boca da congregação e não no som dos instrumentos. É na boca da congregação que procede o louvor. Os instrumentos são auxiliares, então não achamos que é necessário. Mas Calvino não queria instrumento na igreja. Calvino, ele colocou o gasofilácio fora, lá do lado de fora. Quando as pessoas chegavam, já colocava oferta, não fazia parte do culto. Então, há muitas coisas em Calvino que as igrejas reformadas não seguiram. Porque as igrejas reformadas não são igrejas calvinistas no sentido de que Calvino era o profeta da igreja. E o que ele falasse, então, deveria ser seguido pelas igrejas. Isso nunca foi o caso. Nunca foi o caso. Mas, podemos reconhecer que esse epíteto não está de todo errado, no sentido de que, no embate entre reformados e a Igreja Católica Romana, que negava a obra soberana de Deus na salvação, e Calvino, nós podemos dizer, nós confessamos aquela verdade que Calvino confessou, mas que não era dele. Leia as Institutas e veja o tempo todo Calvino voltando aos pais da igreja para justificar a sua doutrina, porque a Igreja Católica dizia, vocês estão inventando doutrina nova. Como é que ele respondia à Igreja Católica? Que a doutrina não era nova. Voltava aos pais da igreja. Agostinho já disse isso. Gregório já disse isso. O Calvino chamou de último grande papa, né? Gregório o Grande.
Então ele estava voltando para esses homens dizendo, não, eu não estou dizendo nada novo. A igreja já estava confessando isso no passado. Então, não tem problema essa identificação com Calvino, mas não significa de jeito nenhum que a gente confessa tudo que Calvino ensinou. Por isso, também não é bom que a gente tudo, isso é verdade, pode dar margem realmente para críticas que podiam ser evitadas. Tudo que vai falar é Calvino. Um sermão reformado, você já deve estar bem acostumado aqui, que o pastor já aprendeu sobre isso também, nós não temos o costume de dizer, bom, como disse o puritano tal, como disse Calvino, não fazemos isso na pregação. Pregação é a pregação da palavra de Deus, é o que Deus diz. É o que Deus diz que transforma o coração do pecador, que santifica o pecador, que preserva o pecador na salvação, que vai levar ele para o céu. É o que a palavra de Deus diz, é essa palavra que tem que ser pregada. Então, no culto, não há o que Calvino disse. Numa palestra como essa, tudo bem. Mas não na pregação. Na pregação é a palavra de Deus. Então, de um lado, eu acho que em parte é infundada, e em parte alguns estão dando motivo, porque no YouTube você vê bastante pregação, onde o camarada se arrasta contando o que Calvino disse. E realmente, a igreja não tem que ouvir na pregação isso. Se quiser, pode ler o livro. Mas na pregação, não. Ok? Obrigado, irmãos, pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez.